Aleluia, Senhor Jesus. Somos abençoados e salvos pela tua graça, bondade. Eu peço que vocês fiquem em pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero que você abra no penúltimo livro, que na verdade o penúltimo livro é uma carta. Vai lá em Apocalipse e volta, e você já encontra. Judas. Abre a Bíblia lá no finalzinho, Apocalipse, volta, um livro, uma carta, e você vai encontrar Judas. Esse Judas, ele não é o Iscariote lá, aquele que traiu o Senhor Jesus. É o irmão do Senhor Jesus, este Judas. Irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Eu vou ler. Agora vamos começar só com o primeiro versículo, e depois, o primeiro e segundo, e depois nós vamos andar um pouquinho nessa carta. Interessante que Judas não começa a carta dizendo, olha, eu sou irmão do Senhor Jesus. Ele começa a carta dizendo que é servo. Judas, servo de Jesus Cristo, nosso Senhor, irmão de Tiago, aos chamados, aos amados de Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor, sejam multiplicadas em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Quero me falar um pouquinho aqui, meus irmãos. Essa carta foi escrita provavelmente em 68, antes do ano 70, naturalmente. Quando Judas escreve essa carta à igreja ou às igrejas, havia uma situação de rebeldia, uma situação de infiltrações de falsos mestres nas igrejas. Então essa carta ela vai ter esse primeiro momento que é chamando a igreja. Preste bem atenção. Ele começa assim dizendo, vocês são chamados. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos chamados por Deus. Estamos aqui nessa manhã, não por nossos méritos, mas porque em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos essa condição de sermos chamados, amados e guardados por Ele. Judas então escreve a carta ali porque ele estava prevenindo a igreja do Senhor pelo que estava acontecendo, pelo que ia acontecer ainda mais, dos falsos mestres, sincretismo religiosos, enfim, na verdade ele está preparando os irmãos e colocando para os irmãos o seguinte: percebam o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem feito por nós. Você, durante a sua vida, assim como a minha vida, durante toda a nossa caminhada, em muitos momentos da nossa vida, nós somos chamados para situações, algumas boas, outras não. Mas aqui, Deus está chamando, e essa chamada é para que eles fossem fortalecidos na sua fé, porque as situações daquela época já eram complicadas. Imagina nos dias de hoje. Então nós precisamos nessa manhã receber mais uma vez essa renovação, essa convicção. Eu não sou simplesmente chamado por um homem ou por uma autoridade. A minha vida foi chamada através do Senhor Jesus, e a minha vida está escrito no livro da vida, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Então você e eu somos chamados por Deus, somos amados e somos guardados. Então ele está preparando a igreja, mostrando para a igreja, e aí ele vai falar a respeito daqueles homens, aqueles falsos mestres, algumas situações para eles perceber como essas pessoas, ou como aquela geração
estava se infiltrando na igreja, e muitas vezes, como diz assim, um estilo de máscara, onde você não sabe o que está por trás da pessoa, mas Deus sabe, Deus conhece. E ele fala assim, olha vocês, versículo 3, amados, enquanto eu empregava toda essa diligência em escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então nós temos aqui o seguinte, pensando agora sobre isso, se você é chamado, você é amado, você é guardado, nós temos uma batalha espiritual, precisamos entender isso. Ele está aqui dizendo para os irmãos, vocês vão batalhar pela fé. Por quê? Porque esses homens, versículo 4, eles fazem dissimulações, o qual desde já estão destinados para o juízo. Homens ímpios, homens que negam o nosso único e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje tem tempo de falas boas falas. Você abre o YouTube, a internet, uma coisa assim, tem muita gente falando bonitinho, mas muitas vezes atrás disso tem máscaras. No fundo você vai ver, de repente, na hora de pensar, de penetrar mais profundamente, a fé está sincronizada, ou seja, ligada a outras coisas, a outros sistemas. E ali diz assim, ele vai mostrar o juízo. Então Judas mostra o juízo, e Deus é o mesmo do Velho, do Novo Testamento, do passado, do presente e do futuro. O juízo de Deus acontece e está acontecendo. Então ele prepara a igreja do Senhor, dizendo, olha, esses homens estão causando toda essa situação. Hoje vivemos esse tempo da mesma forma, até muito mais. E aí, ele vai mencionar aqui, no versículo 4, aliás, versículo 5, vai mencionar o povo de Israel, que foram destruídos porque não creram. Começaram lá no deserto, começaram a voltar novamente, pensando no Egito, pensando naquilo que eles eram antigamente, e foram perdendo a fé. Por isso que muitas vezes o desejo de voltar atrás, o desejo de fazer coisas que fazíamos, isso também pode afetar a nossa fé. E ele fala, olha, não esqueçam, eles foram destruídos. Versículo 6 diz, olha, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles estão reservados em prisões eternas na escuridão, para o grande juízo do dia do Senhor. Então, é juízo mesmo. Judas está falando de juízo. Depois ele vai falar, para nós ganharmos tempos aqui, vai falar de, versículo 7, Sodoma e Gomorra, que sofrerão pena eterna. Então, meus irmãos, por que você nessa manhã está sendo ministrado? Para saber o seguinte, a sua vida tem um valor extraordinário, imaginável, você não conseguiria calcular. Não sei você, mas de vez em quando eu vejo, você percebe, olha, o jogador fulano de tal vale agora tantos milhões de euros. Mas eu digo para você que a sua vida não tem como você numerar, você não tem valor aqui nesse mundo que tem esse valor, porque esse valor foi pago pelo Senhor Jesus com a sua morte na cruz do Calvário. Então tem um valor imenso. E nessa manhã eu quero que, em nome do Senhor Jesus, a igreja nossa, nesse lugar, nesse local, e aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir também, saiba, a sua vida tem um valor eterno. E você precisa estar alinhado à palavra de Deus. Ele vai falar também, outros que rejeitaram autoridades, blasfemaram, vai falar de Balaão, vai falar de outros aqui também, que todos eles foram contra Deus. Mas eu quero aplicar essa palavra como uma esperança para vocês, para nós. Veja bem, ele tem uma introdução de bênção. Depois ele passa a mostrar o juízo de Deus àqueles que rejeitaram, que não creram, que Balaão que vendeu-se, vendeu-se por dinheiro, enfim, e tantas outras situações que aconteceram.
Depois ele tem um momento aqui nesse capítulo todo, aliás, é uma carta só com apenas 25 versículos, você pode ler depois, vai mostrar que nós, aqueles que já são ministrados, que já reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, que devem agora então dar o seu testemunho dessa graça, dessa bondade. Por isso nós entendemos a questão da missão que temos, entendemos que somos testemunha da graça, do amor e da bondade do Senhor Jesus, entendemos isso. Então eu quero que você nessa manhã perceba, e eu quero aplicar, e aí ele conclui, claro, vai concluir depois, mostrando que nós temos essa missão, e mostrando que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, vai apresentar-vos jubilosos diante do nosso Deus. Amém? Amém? Que coisa maravilhosa. O próprio Senhor Jesus, depois de tudo, na eternidade, seremos apresentados, porque Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar, se você permanece no Senhor. Mas eu quero então aplicar essa palavra aqui para nós. Somos o que somos, e a pastora nem sabe que eu vou pregar muitas vezes, e ela falou uma palavra aqui, já quase que ao final aqui da mensagem, que é a questão de pertencimento. A quem eu pertenço? E tudo o que está aqui ligado, está ligado em ser. Veja bem, somos chamados, somos amados, somos guardados. Se você se sente assim, chamado, amado, guardado, você pode glorificar o Senhor Jesus com as suas palmas e aplaudir o Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha eterna, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos sustenta a cada dia, meus irmãos, apesar das nossas limitações e das nossas dificuldades. Somos guardados, somos chamados pelo que somos, somos amados pelo que temos. O que nós temos? A misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor que excede nosso entendimento. Isso está em nós, pela fé, pela fé. Tudo tem a ver, e guardado seguro, porque a nossa segurança está no Senhor Jesus. Então nessa manhã, você está aqui porque o Senhor te chamou. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E eu tenho essa marca comigo, muito clara, da minha conversão. Eu tenho aquele dia precioso que eu me rendi ao Senhor Jesus, porque eu era muito revoltado, mas fui ao Senhor. E a primeira marca, meus irmãos, que nós temos de convicção de sermos chamados, é porque toda vez que você tem uma situação na sua vida, e você vai ao Senhor, e diz ao Senhor, e confessa ao Senhor, como foi falado sobre a oração aqui: Senhor, errei, fiz algo que não agrada ao Senhor, Senhor, perdoa-me. E ali somos perdoados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E aí você tem essa convicção de que você é chamado. Mas Deus chama o tempo todo, meus irmãos. A chamada de Deus começou lá no jardim do Éden. Onde está Adão? Adão estava escondido, achando que estava escondido. Então Deus vem chamando desde Gênesis, Apocalipse. Deus vem chamando a todos. Deus chama aquele que está perdido. Deus chama aquele que está em conflito. Deus chama aquele que está longe dos caminhos do Senhor. Deus chama todos, ricos, pobres, pessoas que estão se achando livres, mas Deus está chamando a todos. Então Deus nessa manhã chama. E você pode lembrar, quantas vezes nós lembramos daquilo que Deus já tem falado? Nós vamos olhar para Isaías, o Senhor vai falar lá em Isaías: aos cansados vai chamar também todos para vir e beber de graça a água da vida.
Mas Apocalipse também termina, encerrando com um chamado, Deus chamando. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, beba, de graça da água da vida. Você está aqui nessa manhã, eu estou aqui nessa manhã, e Deus está nos chamando. Então, qual o tema dessa mensagem, dessa manhã? É um tema que Deus está nos chamando. O Deus te chama, Deus nos chama para uma vida de santificação, para uma vida de testemunho, uma vida que nós podemos olhar segundo a palavra de Deus. Se você já tem essa convicção, essa experiência em Cristo Jesus, você vai ver que nós olhamos para Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela fé. Pela fé temos paz em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós não somos justificados em nós mesmos. Só temos alguma justificação porque o Senhor Jesus nos justificou. Louvado seja o seu nome. Então Deus está chamando todos, adultos, crianças, pobres, ricos, fracos, endemoniados, encarcerados, sobrecarregados e assim por diante. O Senhor Jesus, quando fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse cansaço não é um cansaço físico. Esse cansaço não é um cansaço de atividade, meus irmãos. Esse cansaço é uma alma atribulada, é uma alma angustiada, é uma alma sofredora, é uma alma que muitas vezes pode estar sofrendo por tantas situações que nós aqui não queremos julgar, mas uma das coisas que pesa na nossa alma, especialmente quando você já tem uma experiência com Deus, é quando há alguma situação que é pecaminosa, alguma situação que incomoda, isso é peso. E o Senhor está dizendo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É chamada, é chamada. Eu digo para você, certamente, até o último segundo da sua vida, ou da vida daqueles que já foram, Deus está chamando, chamando, porque há uma eternidade pela frente. Com Cristo será algo extraordinário que nós não sabemos, não imaginamos, porque é algo maravilhoso. Mas sem Jesus é uma tristeza. A Bíblia vai falar de algo terrível, daqueles que não quiseram, que não aceitaram. Então Deus está chamando. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14, não dá tempo aqui, mas eu quero que você saiba ali, Deus, o Senhor Jesus manda chamar, ali como o rei, manda chamar todos, e rejeitam. Aí o Senhor falou assim, enviou seus servos para chamar os convidados para bodas, os que quiseram e não quiseram vir. Então ele diz assim, vamos à encruzilhada, convidai a todos, para todos entrarem, sejam mal ou ruins, depois vamos ter o julgamento, mas que venham todos. Então Deus está chamando. E Deus está chamando a igreja do Senhor primeiro. Qual a chamada de Deus para nós como igreja? Para nós permanecermos firmes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo, meus irmãos, com tantos falsos profetas, como foi a primeira coisa que Jesus fala em Mateus 24. Olha, vocês cuidado com os falsos profetas, falsos mestres. Esses são os primeiros cuidados que nós temos que ter. É permanecer na palavra do Senhor Jesus. E nós vamos entender isso, a palavra que vai, quando Judas está falando. Vocês lembrem, versículo 17, lembrem das palavras que foram ditas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Permaneçam nela, andando nelas, nas suas palavras. Meus irmãos, nós estamos falando tanto aqui. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, deixe a palavra ler a sua alma, deixe a palavra de Deus ler o seu coração, ler os seus pensamentos. Quando a palavra de Deus lê, e eu permito essa leitura, sabe o que acontece? Transformação. Amém? Transformação. Aquilo que era impossível passa a ser possível, porque a palavra de Deus é poderosa muito mais. Então você é chamado, somos chamados. Aqui não estou falando da chamada divina em relação à chamada pastoral, que é uma outra marca. Eu sei do dia, da noite que fui chamado. Eu não sei dizer o dia, mas eu sei o momento que Deus tocou no meu coração. Então você que nós estamos aqui nessa manhã, e você que está pela internet, Deus está te chamando em nome do Senhor Jesus. A chamada de Deus é porque Ele ama. Um pai quando chama um filho, vocês que são pais aí, quantos pais nós temos aqui? Vamos ver hoje. Quantos pais?
Quando você chama seu filho, você quer o melhor para ele. Você está percebendo que ele está indo por lugares que não deveria. Você está percebendo que aquilo não vai ser bom. E você chama o seu filho. Você chora pelo seu filho, porque você o ama. Pensa. Então, cada vez que você tiver seu filho numa situação dessa, lembre-se disso, que você é amado. E Deus ama. E Deus nos ama de uma maneira extraordinária. A palavra diz que Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Romanos vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo, capítulo 8, 38 e 39, que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus. Nada. Vou ler aqui. Nada nos separa do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, governo por príncipe, nem potestade, poderes demoníacos, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se você sente-se amado, e amado, meus irmãos, é um sentimento também. São 3 grandes necessidades do ser humano. Essa é a primeira, de você ser reconhecido. Você pertencer a alguém, de pertencimento, essa é uma necessidade. Todo ser humano tem essa necessidade. A segunda, que é tanto quanto, é de sentir-se amado. Amado. Quem sabe nessa manhã você pode estar pensando, poxa, eu preciso me sentir amado novamente. Pois eu digo, o Espírito de Deus está ministrando no seu coração e dizendo para você, em nome de Jesus, que você é amado de Deus, amado pelo Senhor Jesus, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para a sua vida, e que Ele tem um propósito para a sua vida, e que Ele sabe o que é melhor para a sua vida, e você pode receber isso em nome do Senhor Jesus. Ele nos ama. Eu gosto de ler o versículo, bons irmãos, que para mim é muito profundo esse versículo que eu vou ler aqui agora. Está em 1 Pedro. Pedro vai falar sobre isso. Eu quero achar aqui. É muito importante, é um versículo maravilhoso que fala essa questão de como nós somos amados. Aliás, está aqui. Já li. É Romanos, que eu acabei de ler aqui. Mas assim, dentro desse amor, e tudo está pautado na nossa fé, na nossa vida com o Senhor Jesus, nosso relacionamento. Porque o amor é assim, meus irmãos, é um relacionamento. Se vocês têm um relacionamento com uma pessoa, ainda que muitas vezes com dificuldades, mas você ama, você supera, você vence. E nós precisamos entender que Deus nos chama porque nos ama. E nós precisamos responder esse amor com o nosso relacionamento. E a primeira expressão de um relacionamento é de gratidão. Porque a nossa tendência muitas vezes é pensar naquilo que não temos, ou que gostaríamos de ter. E aí começamos a lutar conosco mesmo. Já falei aqui nesse púlpito. A primeira pessoa a ser vencida, a vencer a si mesmo, é eu mesmo, vencer a minha mesma, as minhas questões. E nós ficamos nisso. E aí a gratidão parece que vai sumindo. Então nessa manhã, que o Senhor nos ajude, renove em você, renove em mim, renove em nós. A gratidão pelo que o Senhor é, a gratidão pelo que o Senhor tem nos dado, a gratidão porque somos chamados, a gratidão porque somos amados e guardados pelo Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Saiba disso, você é amado pelo Senhor Jesus. Mas também Deus tem mostrado pela sua palavra que nós somos guardados. Meus irmãos, eu quero ainda lembrar aquele versículo lá de Isaías. O Senhor fala com o povo, está mostrando ao povo lá, olha, eu vos amei, lá vai dizer Isaías. Ó Jacó, eu te criei. Interessante que quando ele menciona Jacó, ele fala que criou Jacó. É verdade, é criação. Mas depois eu te formei, você passou a ser Israel. Aquilo que já falamos umas vezes, Israel apegado a Deus. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Então, Deus não está chamando aqui assim, de uma forma coletiva, como o pastor faz, né? A gente fala, ó irmãos, ó amados.
Deus está falando com você, está mencionando o seu nome nessa manhã, está mencionando a sua alma, a sua presença. Então é você, é individual. Deus chama cada um de nós pelo nosso nome, pelo que somos. Ele está chamando porque Ele tem cuidado de nós. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu sou chamado porque Ele me ama. Eu vos amei. Malaquias vai falar sobre isso. Ainda um povo muitas vezes rebelde. Lá Malaquias vai falar sobre isso, que ofereciam sacrifícios com defeito a Deus. Mas Deus fala que Ele amava e que continua amando para que as pessoas voltem. E muitas vezes nós olhamos o filho pródigo, aqui um exemplo rapidamente que eu estou lembrando agora. Ele saiu, foi embora, deixou a casa, deixou o que tinha, abandonou tudo, gastou o que tinha. Quando ficou na miséria, na lama, aí se arrepende e volta ao seu pai. Volta a Deus. Porque o Espírito de Deus continuava chamando. Mas Deus é Deus que guarda. Nós somos guardados. Quem ouve a palavra de Deus, quem recebe a palavra de Deus, quem permite essa transformação, é guardado pelo Senhor. Então você está dizendo, pastor, que a gente é guardado de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Não estou falando isso. Estou falando que nós somos guardados nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus fala em João capítulo 10, vai falar sobre isso. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, elas estão nas minhas mãos, e ninguém as arrebatará. Ou seja, se eu estiver firme com o Senhor Jesus, se a minha fé estiver firmada no Senhor Jesus, ainda que as coisas aconteçam. Eu tive uma experiência muito grande uma vez, uma época de uma madrugada, chegando em casa, e fiz uma ligação para a filha, era 1h da manhã ou 2h, abre o portão eletrônico, filho, que o pai está chegando. Nossa casa é uma casa de esquina, e quando eu virei a esquina, chegou 3 rapazes de bicicleta, e um deles, todos estavam com arma, apontou o revólver na minha testa, e Deus deu algo que eu nunca imaginava. Eu tinha sido treinado, uma profissão que eu tinha, eu enfiei a mão no bolso, peguei a carteira, abri, peguei o dinheiro que tinha, que eram R$30, passei para ele já tinha pego o meu celular, é claro, e falei Jesus, e eles sumiram. E ali eu percebi, por que estavam com tanta calma? Porque o anjo do Senhor estava comigo, porque Deus queria que hoje eu estivesse aqui, para dizer a você e a nós, e você que está pela internet, o Senhor te chama, o Senhor te ama, e o Senhor te guarda, se você está nas mãos de Deus. Mas qual é o maior livramento que alguém pode pensar? Lembre-se, nos dias de hoje, há uma filosofia de liberdade, não, libertinagem. Há uma filosofia aí, e as pessoas estão perdendo o temor. E inferno? Que é isso? Isso é coisa de crente. Imagina, acho que um Deus bondoso vai mandar alguém para o inferno? Mas irmão, o céu é real, o inferno é real. Você guardado nas mãos do Senhor Jesus, você está livre do inferno. Você está livre da condenação eterna. Se você se sente assim, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Ele conquistou a nossa salvação, Ele nos conquistou ali na cruz do Calvário. E aí, a palavra do Senhor vai falar sobre isso, vai mostrar essa bondade do Senhor que Ele guarda nossas vidas. E eu quero ler essa palavra aqui, 1 Pedro, vou ler aqui para vocês. Bendito nosso Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma vida de esperança, uma esperança viva, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, ou seja, algo que não se acaba, guardada nos céus para vocês, guardada pelo poder de Deus. Vocês são guardados mediante a fé, para a salvação, para revelar no último tempo. Pode só ver, amém? Isso aqui está aqui em 1 Pedro, meus irmãos. Esse versículo maravilhoso que nos fala desse poder de sermos guardados. Somos chamados, meus irmãos, em primeiro lugar, para a salvação. Somos chamados sim para uma missão.
Não estamos aqui largados para qualquer coisa, estamos aqui por uma missão de falar dessa graça. Nós temos essa missão de proclamar a verdade, proclamar a palavra de Deus. Doa, não doa, mas temos que proclamar a verdade. A Bíblia não vai mudar. Os princípios da palavra de Deus não mudarão. Não é porque as pessoas mudam e se ajeitam em si mesmo, sabe, colocam de maneira que ficam achando que estão confortáveis. Não, meus irmãos, não se enganem. Vamos amar essas pessoas, mas vamos ministrar a palavra, aquilo que Deus fez. Somos chamados para uma libertação. O povo de Israel foi chamado para uma libertação, nós somos chamados para a libertação. Quero concluir essa palavra com algumas recomendações aqui em nome de Jesus. Olhando aqui no texto, ele fala assim, versículo 22, 23, vamos ler aqui. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não só da semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Palavra de Deus, meus irmãos, palavra de Deus. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi entregue. Aliás, eu estou lendo Pedro, desculpe. Por que será? Mas não sei. Conservai-vos no amor. Agora estou em Judas, capítulo 20, versículo 21. Conservai-vos no amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Versículo 22. Apiedai-vos, ou seja, compadecei-vos de alguns, daqueles que estão em dúvida. Então, aqueles que estão enfraquecidos na fé, deve ser por nós, por ter misericórdia e abençoarmos e ajudarmos essas pessoas. Salvai-os, ele diz, versículo 23, salvando, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando a roupa, aquela mancha, que mancha pela carne. Aqui ele está falando, meus irmãos, que quando você ajudar uma pessoa que está num ambiente, por exemplo, muita gente gosta de fazer evangelismo em locais assim, terríveis, lugares difíceis. Às vezes a pessoa vai lá e acaba se contaminando. Não pode nem contaminar a roupa, ou seja, não deixa que isso contamine a sua vida, contamine a sua mente. Ajude sim, mas permaneça firme. E daí ele conclui, ora aquele que é poderoso, para vos guardar até o dia final. E eu quero concluir então com 3 aplicações. Tudo isso, meus irmãos, porque somos salvos em Cristo Jesus pela sua graça. Amém? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é de vocês. Ou seja, uma fé centrada, veja bem, uma fé centrada na pessoa do Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa. A minha fé não está centrada em outra coisa, é a pessoa do Senhor Jesus. Somos justificados pela fé, como já falamos. Então, essa fé precisa ser justificada pela palavra de Deus. E por fim, somos libertos. Essa fé está fundamentada, meus irmãos, essa palavra. Para isso nós precisamos de experiências, fé com experiências. Fé sem experiências, ela fica uma fé religiosa apenas. Eu preciso ter uma experiência todos os dias com meu Deus. Quais essas experiências? Desde que você acorda e que você vai ter as suas atividades, sabendo que você está nas mãos de Deus e pedindo sempre a direção de Deus. Então, fé por experiências. A gente fica olhando isso, meus irmãos. Quando a gente percebe que uma pessoa precisa, que uma pessoa está, às vezes, enfraquecida, ela não está tendo experiências com fé. E a nossa fé precisa ser fé de experiências com Deus vivo. Aquela fé que você sabe, isso aqui é Deus que operou na minha vida. Esse livramento foi Deus. E eu vejo isso muitas vezes quando passa a minha memória, quantos livramentos e quantas situações de cura. Eu vou dizer algo para vocês, semana passada, eu tive uma crise muito grande na segunda-feira. Uma crise que fazia tempo que eu não tinha. Mas aquela crise me trouxe uma angústia, algo assim terrível. Eu estava com algumas coisas no meu coração, na minha mente. E a pastora veio e orou comigo. E aí eu deitei. Dormi acho que 1h30, foi isso.
Eu deitei e dormi. À tarde. Quando eu acordei, eu falei para ela: bem, estou melhor. Glória a Deus pela sua vida. Sabe o que é você receber uma cura assim? Na hora. Porque tem coisas que você precisa na hora. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E eu quero dizer para você, a sua fé fundamentada no Senhor Jesus, a sua fé firmada pela palavra, porque a palavra é o alimento da nossa alma, a sua fé alimentada pelas experiências com Deus, que você vai dizer assim: foi Deus, é Deus que tocou e Deus que fez e faz. Por isso, nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero falar com uma pessoa que está pela internet. Você pode estar num local muito chato, muito difícil, desculpa a expressão, muito triste. E o Senhor Jesus está te chamando. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Então venha ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confesse Jesus Cristo e você será salvo. Como diz a palavra, tu e a tua casa. Se você está doente, busque no Senhor Jesus, porque é dele que vem a cura.